Bom dia para todos. Viram que chegaram a Carla. Damos uma salva de palmas. Ela vai representar todas as nossas famílias, junto com Fúvia, que também representa as nossas famílias aí. As nossas famílias de origem. Nossa família que mais nos dá alegria, a nossa família de vida, né? Que são vocês. Então, Carla chegou certinha para o aniversário. Obrigado pela tua presença. Deixou a mãe assim meio no aperto, porque nesses dias a mãe de Padre Antonello de Carla caiu, então foi hospitalizada, mas graças a Deus, apesar da idade, caiu bem e levantou mais firme ainda, né? Mas foi um susto que pegaram em casa. Mas apesar desta insegurança para a saúde da mãe, ela quis estar conosco. Obrigado mesmo, né? Ela já fala português. Nesses dias vai dar aula de italiano também para os nossos que querem aprender. Ah? Vamos, semana que vem vamos começar. Fala em português. Obrigado. Pronto, podemos nos assentar um segundo assim e o João vai nos traduzir este artigo que Mauro e Laura escreveram sobre nós. Eles vieram desde dezembro, o desejo deles era aquele de poder fazer, e, na verdade, foi mesmo, a história foi esta, queriam fazer um artigo sobre a minha pessoa, né? Então, com a e-mail, graças a Deus, claro, com Henrique, e depois nós dois jogamos tudo pela comunidade, né? E aqui, porém, é mais sobre esses dois loucos, né? Que é sempre assim, né? O povo precisa de uma pessoa para poder focalizá-la, né? Então, eles escolheram, e foi escrito logo, redado, como se diz, logo porque está chegando o Papa aqui, então era uma matéria que podia se tornar interessante lá na Itália para a chegada do Papa aqui no Brasil. Vamos lendo. Tem alguns exageros, mas vocês fazendo desconto. Então, é a matéria da semana, né? Então, dois sacerdotes sardos e uma missão no Brasil. Levar um pouco de esperança nas favelas de São Paulo, as mais perigosas do mundo. E o seu evangelho, oração, que é o seu modo de evangelizar, oração e música eletrônica. Aqui. Crucificados no inferno. Depois tem as fotografias. Alguns no repouso do Espírito, que Deus nos abençoe, né? Aí depois tem alguns dados, tem uma página com uma foto inteira e tem alguns dados. A cifra de uma chaga social. E a cada 5 minutos morrem de fome no Brasil. 1 milhão o número de rapazes, de meninas brasileiras de mães solteiras no ano, 1 milhão. Que dá à luz cada ano. 24 milhões é um número indicativo de habitantes da área metropolitana de São Paulo, a segunda cidade mais populosa do mundo, depois de Tóquio. Todos os anos chegam 500 mil novas presenças. Não é exato, porque aconteceu no ano 70, 80, esta coisa, mas tudo bem. Depois, 15 mil são os homicídios, 9.700 as favelas que ocupam só a parte mais pobre da cidade, e 4 euros, que seria R$ 2,50, é o preço de uma dose de cocaína ou de crack. Então, aí diz a repórter, que é como se chama? A Laura. Se me lembro bem, passamos por duas...
Sì, 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 se mi lembro Se bene. me lembro bem, Sì. passamos por 2 estradas e chegamos num ponto em que a estrada mudava, Che sì, no, due strade che si cruzano. cruzavam, aí chegamos num ponto em que a estrada mudava e a vida mudava com essas estradas também. Se me lembro o crucifixo que Padre Antonello e Padre Henrique, Se olha bene, se guardi bene, no? Se olhi bene. o crucifixo que Padre Antonello e Padre Henrique levavam, Levano, è tutto que presente. levam e tantas vezes seguram, Accarezza. acariciam Depois e depois oferecem para os olhos daquelas pessoas, Labios, e aos lábios di chi si... para as pessoas beijarem. Vai ser uma maravilha essa tradução aqui. Sì, perché è scritto in un modo giornalistico molto lapidario, então non è facile tradurre dando o sentido verdadeiro, né? Então, isso dá início à história de uma escolha Assim, absoluta, de uma total, escolha absoluta, total. è toda aí, toda naquele lugar. Naquele cruzamento, ponto, naquele encontro, ponto. 2 homens e Deus. 2 homens e Deus, ponto. Aqui. 2 homens e Deus. Ponto. E Deus. 2 homens que fizeram a escolha da rua de Deus para Spingersi, para se jogar, se Jogar. lançar. no abismo da pobreza e da violência. 2 sacerdotes nascidos na Sardenha há 50 anos atrás, Obrigado Padre por Antonello um 50 pouco anos. mais, que escolheram o Brasil e São Paulo como terra de missão. E neste país aqui, sentido país, Brasil, né? isso aí, país, E nesse país que tem o mais alto número de católicos do mundo, Sim. nessa cidade que tem 24 milhões de habitantes e mais de 15 Mil mil assassinados. assassinados por ano, e que Precisaria de uma prisão nova a cada mês. Padre Antonello e Padre Henrique arriscam sofrendo, se mergulhando, se perdendo também na vastidade destes males, destes sofrimentos. e fizeram Uma promessa. uma promessa. Aquela de viver e oferecer o testemunho de uma igreja que se tira as sandálias e toca o chão, e faz do chão, da terra, e se faz com a terra dor e esperança. Uma igreja missionária de rua que em 7 anos somente partindo do pouco e de humilde quartos, construiu uma pequena cidade que já salvou 1.700 vidas destruídas, bambinos violentados, prostitutas, toxicodependentes, narcotraficantes e assassinos. Questa frase è ben lapidaria, no? Nient'altro che fratelli. Outra coisa che irmãos, ponto. Só irmão. Cioè non assassinos, toxicodipendenti, irmãos. Para Da abbracciare estes irmãos abraçando que na devem aliança. ser abraçados na aliança da misericórdia. Este é o nome da missão, Aliança de Misericórdia. Nossa. Isso, graças a Deus, apareceu. Esta é a loucura dos anjos da rua. Nas jornadas. Este é o dia deles, também para chegar a um encontro especial. No próximo dia 9 de maio, Bento XVI chegará em São Paulo, na ocasião da Conferência Geral dos Bispos da América Latina e do Caribe. Passaram 10 anos desde a última visita do Papa Wojtyła ao Brasil, e a imensa família dos fiéis católicos já em festa. Para preparar a jornada da juventude, o espetáculo e aquelas extraordinárias missas a passo de dança é jornalístico, né? Tá difícil, desculpa.
que vão acolher o pontífice estarão eles, Padre Antonello e Padre Henrique. E Custódio e todo mundo. Parece que somos nós que estamos organizando tudo, imagino. E será de novo um cruzamento de ruas. Do vértice entre a estrada de Roma, o vértice da Roma, é o centro de uma das terras mais ricas e sofridas do planeta. Continua aqui? Não, vai. Assim começa a dar aula com a Carla. Uma terra, o Brasil, onde a cada 5 minutos uma criança morre de fome, onde por pouquíssimos reais, equivalente a 4 euros, se consegue uma dose de cocaína, um pouco de cocaína. E por algum dinheirinho a mais, mas não muito, se comissiona, se contrata um homicídio. Contrata um homicídio. Também um menino, também há um tanto de... Não, também um dos meninos que mora na favela do Moinho, uma das piores dos 9.700 favelas de São Paulo, que entra, não sai, que se aventura nestas favelas, nestas barracas, sufocate, comprimidas entre os binários do trem, a um passo perto dos quartéis... do jardim lá, como se pode dizer, dos condomínios fechados, a favela do Moinho, um passo dos condomínios fechados. Então, este é o inferno. Os padres e os jovens missionários que vão ali são de casa, na favela. O único lugar que... A única creche que construíram eles, é deles. E a única voz que se levanta contra a violência, opponendo contra as armas e contra as drogas, all'alcol, a palavra do Evangelho, palavra che scuotono, che dà una sciacquagliata e che fazem chorar e che tiram a pele. Palavras que mudaram a vida de Tiago, de 25 anos, com o primeiro homicídio aos 10 anos. Dado para o tio para se liberar de um inquilino incômodo. Sim. Depois, com 15 anos, voltou na mãe, que obrigava seu filho a matar o padrinho, padrasto. Depois é só uma coisa... Depois é somente um correr louco nas voragens da droga e da prostituição deste jovem, até quando, durante uma pastoral de rua, numa noite de solidão, come sempre Padre Henrique e Padre Antonello, imagina, incontra Jago e portam ele na casa de Jacareí, e uma das tantas comunidades de aliança. E aí, tá bom. E aí no abraço e no amor, mas sobretudo na alegria e na força salvífica que Jago ressuscita. E hoje Jago cade solo para se abandonar no repouso do Espírito, naquela paz. Escuta como eles definem o repouso do Espírito. Naquela paz maravilhosa que o coração pede, invoca em cada oração, e que os padres, impondo as mãos na altura da fronte, sabem dar a quem acredita verdadeiramente, pecadores ou não pecadores. E este é o ponto. Não existe pecado que os santos não tenham cometido. Repito, com humildade, que os dois sacerdotes, quando acolhem na casa... Acolhem, não? Se acolhem. Na casa Restaura-me, que se escreve mesmo assim, Casa Restaura-me, os meninos que cheiram cola na Praça da República. Quer dizer, dizem para os meninos, não tem pecado que os santos não tenham cometido. Ou quando recuperam alguns deles... ainda os nenezinhos. Ainda os pequenos nenéns abandonados
na No imundície, no lixo, e crescendo esses meninos dirão: eu não tive pais e nasci sozinho. E agora o milagre desses homens da misericórdia que se celebra cada quinta-feira durante uma missa oceânica no Bresser, num pátio da polícia. Oceânica? Mas é mesmo, né? A fotografia dá para ver a oceânica. Não sei se ajuda, padre, mas assim, vendo as fotos, né? Porque quando a Carla veio a primeira vez no Brasil, só para a gente entender, a gente foi à missa na Consolação, uma missa durante a semana, né? Então devia ter umas 20 pessoas e a doninha lá da frente que cantava. E éramos em 3, né? Só que aquela missa para Carla... Não, agora vou mostrar para vocês como é que cantava. Onde está Cleiton? Canta. Canta com o Padre Ramon. Vem aqui. Vamos a orar, a rezar. Eu que falo. Orar por Douglas. Orar por Douglas. Tem parentes? Alguma coisa assim? Não tem. Onde? Aí 15 pessoas levantam ele. Onde? Mas não vale. Então não vamos rezar. Mas ninguém pede orar. Uma doninha lá. Por Godofredo Alfredo. Mas ninguém vai rezar. Então não vamos rezar para ninguém. Vou embora. E a moça que canta. Chamarei. Não, é sem instrumento. É sem nota, não. Então minha alma canta-te, Senhor. Tão grande és tu, tão grande és tu. Minha alma canta-te, Senhor. Essa é a consolação mesmo que Então, falava Carla, né? Só que essa missa aí com 20 pessoas, depois tinha Carla e outros 2 hóspedes da Itália naquela ocasião. E falaram: que missa festiva. Que parecia... Então, pensaram que era a missa de domingo, que era mais animada que a missa de domingo e que tinha mais gente participativa. Daí a gente entende, né? Entender a missa oceânica. Então, é ainda um milagre desses homens da misericórdia que se celebra toda quinta-feira durante a missa oceânica no Bresser. Não tem jeito, é isso mesmo, no Parque da Polícia. As palavras desses padres comovem, consolam, curam e os fiéis choram, riem, dançam juntos. Caem no repouso. Pessoas em cima de pessoas? Sim. Pessoas em cima de pessoas. Mas ninguém se assusta, apavora. Ao contrário. É tudo uma coisa de felicidade, de alegria. Essa mesma felicidade que tocou o coração de se ver em Cristiano, 29 anos. Ele era traficante e matador, hoje é DJ da Cristoteca. Não é esse Cris. Não é Cristiano ele, é? Hoje é DJ da Cristoteca. A discoteca da Aliança, no centro de São Paulo, aperta todas as sextas-feiras à noite. Aperta. Sim, aperta. É uma expressão jornalística, aperta. Não, come dizer... não, ma lotta, ma também aperta mesmo. Aperta mesmo. É uma expressão jornalística. Tem técnico, luz laser, bateria e guitarra, violões eletrônicos e... Em todos os lugares, a palavra é Jesus. A oração é fortíssima. Carinhos, voz, trovões lá juntos. Os meninos olham ao altar,
sequestrados, como dizer, né? Trêmulos. Depois, no finalzinho, um sinal da cruz, que corta em dois o peito, faz cair de dor e faz renascer homens novos. Oh, glória! E allora, depois dos aplausos, é mesmo que vocês pouco fizeram, na verdade, deveriam bater palmas um pouco mais, mas tudo bem, paciência. Depois da música que pega o corpo que se levanta novamente, tornam a dançar, chega a hora da confissão. Lá no fora, duas cadeiras, uma na frente do outra, dois rostos, uma voz, uma menina chora, Padre Henrique tem ela as mãos no rosto, é o perdão, ponto. E o perdão em São Paulo, bonito, não? É o perdão nesta cidade que há o nome do assassino e que está caindo no repouso do Espírito, e que encontrou Deus em cada rua. Oh, glória, né? Tá bom. Amém. Mas o artigo é muito jornalístico, muito interessante, bonito como artigo. Pronto. Padre Henrique, está confessando já? Não é? Bom, então, vamos já começar. Não sei se vocês perceberam a diferença entre o falar de Rogério e de Luiz Fábio ontem, né? Com toda aquela, como dizer, aquela igreja meio destruída, e depois, né? E aqui, não, tudo interessante, meu Deus. Tá bom, vamos, Padre Henrique, vamos continuar, vai? É já meio-dia. Dados de uma estatística recente constataram que a população brasileira cresce 1,3% por ano, a população carcerária 10% por ano. Paulo anche está dando agora, escutando o artigo. Se continuar assim, mais ou menos em 2090, teremos 50% da população do Brasil presa. Interessante, hein? A popolação brasileira cresce 1,3% por ano e a carcerária 10% por ano. Continuando assim, no 2090, quando vocês encontram estatísticas assim, como fez Paulo agora, comuniquem sempre, porque são importantes para a evangelização, para não ficar com uma evangelização nas nuvens. Precisa chegar à realidade do povo, né? Tá bom, esta manhã é difícil o dia hoje para mim, porque me comovo a cada palavra. É mesmo? Esta manhã levantei já com os olhos lúcidos, sentindo toda a graça de Deus, né? Quando eu fui ordenado, pedi a Deus uma graça. Vocês sabem que Dom Bosco, assim, aqueles que serão padres, aprendem esse truque espiritual. Dom Bosco fala que o Senhor não renega a graça que se pede no dia da ordenação. No dia da ordenação eu pedi a fortaleza, porque não existe pessoa mais fraca do que eu, todos vocês se consolam, e a fidelidade. Sinto que Deus foi força e fidelidade na minha vida, então me senti muito comovido. Depois, lendo o artigo, não conseguíamos ler sem nos comover, então por isso que pedimos a João Cláudio de ler ele o artigo, mas logo que saí da porta, o primeiro passo, pisei no cocô do lobinho. Então Jesus me falou, viu como eu sou fiel e vi como você é cacato. Não consegui dar um passo sem sujar-se. Você é cocô mesmo. Fiquei lá um tempão limpando o sapato, porque pisei de cheio mesmo. Então, a graça que nós pedimos gostoso a Deus é mesmo esta capacidade de reconhecer. Em vez o dia que foi ordenado, pedi ao Senhor Jesus a palavra que Chiara Lubick me deu, né? Este Evangelho do Reino será anunciado para o mundo inteiro, né? Através das curas, dos milagres, Jesus se revelará, né? Interessante. Como Deus é fiel. Louvamos a Deus pela fidelidade, né? Também foi interessante, repensei tantas profecias que foram faladas na nossa vida, como se realizaram, de uma pontualidade incrível, mas na fé. Não? A primeira profecia, 35 anos atrás, sobre esta obra, 25 anos atrás, daquela irmã que fomos visitar, na época que nascia a Vilareja, 25 anos atrás, Vinho Novo e outros novos que citamos ontem. Precisa caminhar na fé.
né? Como é Seguramente, bonito. se quiséssemos falar uma palavra para vocês sobre estes 25 anos, foi aquela luz que recebemos desde o começo, né? Sobre compreender que eu devo viver cada dia, cada instante, um instante de Deus. Cada instante, né? Esse foi um marco que marcou a nossa vida, não? Que nós ficávamos sempre... Na verdade, eram os dois, este do momento presente e depois do Jesus crucificado e abandonado, né? Que marcaram desde o começo seminarista a nossa vida, e onde praticamente nós nos casamos com estas duas verdades, né? Que iriam fazer a nossa vida. Então, esta fidelidade ao momento presente, né? Viver cada instante bem, seja momento de sofrimento, como é momentos de alegria, como é momento de dor, como é momento de doença física, né? Cada instante vivê-lo intensamente, né? Eu me lembro uma vez, tinha cólica renal, né? Come custódio lá, tive uma vez, quando era seminarista, e eu pego com esta história de Jesus crucificado e abandonado, todo feliz porque que ele podia viver a dor de Jesus, não, física mesmo. Então, a um certo ponto, não aguento mais e digo, olha, seria bom se vocês me levam no hospital, porque tenho muitas dores. Mas será, Antonella? Digo, sim, tenho um pouco de dor. Como chego lá no hospital, vou no pronto-socorro e digo, sabe, eu tenho muita dor. Não, o senhor não aparece, não, que tem dor mesmo. Não, digo, na verdade, tenho um pouco de dor aqui embaixo, né? Mas disse, tá bom, ele, aquele médico, não é, que acreditava muito, quando me mediu a pressão, você é doido, se deite logo, começou a me dar um monte de coisa colocação, porque provavelmente a pressão estava talmente, não sei o que era, aconteceu fisicamente, que eu, para poder viver Jesus crucificado, dizia, não, devo viver sorrindo para os outros, vivendo sereno, não mostrando aos outros que tenho dor. Né? Cioè, é querer viver Jesus crucificado e abandonado, não tem jeito. Esse segredo que nós queríamos que vocês também pegassem para a vida de vocês, nós sentimos, mesmo pela graça de Deus, não pelos nossos méritos, que o nosso sacerdócio foi sempre novo. Eu sinto todo dia a alegria de responder este sim para Deus, e sinto que cada dia Deus tem uma novidade na nossa vida. Acho que como aliança experimentamos isso cada dia. É um monte de experiências, um monte de luzes, um monte de caminhos que Deus abre, um monte de passos também de conversão. Eu sinto uma alegria muito grande quando descubro algum passo que posso dar como conversão para o meu sacerdócio, para a minha consagração. Ontem, quando contamos a experiência do Frei ressuscitado, Frei Daniel, acho que todo mundo foi deitar, fazendo um exame de consciência um pouco mais profundo. Mas eu sentia mesmo, não pelo medo, pelo desejo de responder com fidelidade a tamanha fidelidade de Deus. Não? Que não seja um medo da condenação eterna, um medo do purgatório. Essas coisas existem e temos que lembrá-las, são salutares, ajudam a caminhar melhor, porque com a consagração nós nos comprometemos com Deus. Na vida de Padre Pio se conta de um outro frei que estava no purgatório não sei quantas centenas de anos, porque quando passava na frente do Santíssimo não fazia genuflexão. Ele limpava a igreja, então se acostumou a passar na frente do Santíssimo sem viver este pequeno encontro com Jesus. Né? Apareceu para Padre Pio. E o Senhor libertou esta alma através da intercessão de Padre Pio, que escutou o pedido deste pequenino que estava no purgatório, esperando que alguém se lembrasse dele, porque depois de uma geração ninguém mais se lembra de você. Então, só pela graça. Aí vocês entendem também a beleza da nossa consagração a Nossa Senhora, porque nós, renunciando aos méritos, colocamos nas mãos de Maria os nossos méritos para que ela administre pelas almas mais abandonadas, sem dúvida como mãe, estas almas que ela cuida mais do purgatório. Mas também eu sentia, nesta luz que estava dizendo agora Padre Antonello, como é importante, ontem e anteontem falamos também, nós estamos dando pequenas coisas, teríamos desejado ficar dias com vocês, ou pelo menos proporcionar-lhes dias de retiro espiritual antes dos vínculos.